É o momento de trocar de veículo? A pressão pela reforma tributária, pelas novas regras, está deixando você com essa dúvida? Aí o mercado está oferecendo boas condições para você? Fica ligado que você vai saber sobre tudo isso na noite desta terça-feira aqui no canal da Informação. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite. Chegamos ao dia 15 de abril de 2025, terça-feira. Obrigado por estar conosco, por acompanhar todas as nossas divulgações em todos os nossos canais de divulgação, quer seja Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, WhatsApp, o nosso portal de notícias e aqui o nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos vocês pela confiança, pela credibilidade e pelo apoio. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, também estou presidente da ANA PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros penteados para trás, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa de gola polo azul, a camisa do Diário PCD, no meu peito do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD Informações e Notícias e do lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Bom, pessoal, nós temos repercutido com vocês durante muito tempo a questão do direito de ir e vir, não é? Daquele direito que você pode ter com alguma contrapartida que o Estado oferece na aquisição de veículos, já que não existe transporte público para as pessoas com deficiência. E a saída é você ter um veículo próprio, para você trabalhar, para fazer tratamento, para estudar, para o seu dia a dia, já que existe essa discriminação com a pessoa com deficiência. A gente tem procurado sempre trazer para vocês informações dando a credibilidade de parceiros que oferecem boas opções para vocês. E na noite desta terça-feira, nós queremos falar sobre isso, falar sobre boas opções para você ter aí a troca de um veículo e ter aí a garantia de bons descontos, bons benefícios, veículos de montadora que te garante a segurança para o direito de ir e vir. Então, nós vamos separar para vocês hoje, nós convidamos o Bruno Fortino, CEO da PCD Auto Center, para falar sobre isso, para trazer opções para a gente. No mesmo lugar, você pode fazer tudo em relação à troca do seu carro. Bruno Fortino já está chegando na sala para participar com a gente desse bate-papo. Mas antes disso, quero dizer a vocês que eu tenho uma preocupação e quero oferecer para vocês uma opção de você poder transformar o pesadelo em uma tranquilidade. Chegou a hora de você buscar a sua aposentadoria? Chegou a hora de você pensar na sua aposentadoria? Chegou na hora de você pensar numa programação para a sua aposentadoria? A Aposenta PCD está à sua disposição. Traz para a gente, Roland, as imagens da Aposenta PCD, da Suzane Maia e de toda a equipe à disposição. Traz para a gente, Roland, por favor. A aposentadoria pode parecer um pesadelo, mas não precisa ser assim, especialmente para pessoas com deficiência. A Aposenta PCD está aqui para descomplicar esse processo. Você sabia que existem diferentes tipos de aposentadoria? Seja por tempo de contribuição ou por idade, nós oferecemos toda a orientação necessária para você conquistar seu benefício sem complicações. Desde a primeira entrevista com o assistente social até a concessão do seu benefício, estamos ao seu lado. E se você já teve seu pedido negado, não se preocupe. A Aposenta PCD também atua nesses casos, ajudando você a reverter essa situação. A equipe da Suzane Maia é especializada e pronta para te apoiar em cada passo. Não deixe que a burocracia te impeça de alcançar o que é seu por direito. Entre em contato pelo telefone 11 9 5995 0729 e descubra como podemos tornar sua aposentadoria um momento de tranquilidade e não de estresse. Aposenta PCD, sua parceira na conquista da aposentadoria. Aí, que alegria estar recebendo o nosso convidado na noite desta terça-feira aqui no Diário PCD
como é bom poder falar sobre os nossos parceiros e como é bom recebê-los aqui no nosso canal. Quero dar as boas-vindas ao Bruno Fortino, da PCD Auto Center, que tem aí novidades para cada um de vocês que nos acompanha. Bruno, tudo bem? Bom dia, Bem, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Bruno. Obrigado, Verão. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre uma alegria participar. Que legal. O Bruno é CEO da PCD Auto Center, nosso grande parceiro, está sempre aqui compartilhando com a gente as informações de tudo aquilo que a empresa dele reúne em um mesmo lugar. É tudo que Exato. Você precisa no mesmo lugar. E agora, além do mesmo lugar, agora tudo em 2 lugares. É isso que nós vamos conhecer hoje. Qual é a segunda opção que a PCD Auto Center oferece para quem precisa de informações para comprar o seu veículo de qualquer cidade do estado de São Paulo. O Bruno Fortino é um homem de pele clara, pele lisa, ele tem barba escura, com um pouco de grisalho, cabelo bem curtinho, penteado para trás, usa uma camiseta de gola polo branca e, ao fundo, um painel branco. O Bruno, toda vez que eu falo sobre a PCD Auto Center, eu fico pensando assim, o tamanho da estrutura que vocês oferecem para quem procura vocês fisicamente em Campinas e também pelas redes sociais de qualquer parte do Brasil. É tudo mesmo no mesmo lugar, não é não, Bruno? Essa é a proposta. A ideia, quando nós migramos, nós inauguramos, na verdade, em 2018, em Campinas, com a ideia de oferecer só isenções no primeiro momento, e em 2021 nós expandimos para um lugar maior, com esse objetivo de colocar tudo em um só local. Então, nós passamos a ter toda a parte de veículos, inclusive, tanto de venda de usados quanto de novos, parte de adaptações, parte de acessórios, o suporte para laudo médico, para relatórios, realmente tudo em um só local. A ideia é que o PCD consiga vir até nós e fazer o processo de ponta a ponta, sem ter que ficar correndo para lá e para cá. Mas aí também é aquela questão, a pessoa pode contar com aquilo que a PCD Auto Center oferece de qualquer parte do estado de São Paulo. Isso tudo à distância, tudo de forma virtual, né, Bruno? Sem dúvida. Hoje em dia, a maior parte dos clientes acaba optando por não vir fisicamente até a loja, né? Com a facilidade dos processos digitais, a obrigação de trazer papéis como funcionava alguns anos atrás, isso hoje praticamente não existe, né? Então, nós temos a loja física, especialmente no interior, é muito comum o cliente nos procurar fisicamente, né? Vir até nós, tomar um café conosco, conhecer a estrutura. Agora, caso o cliente prefira fazer o processo digitalmente, também não tem nenhum problema, conseguimos atender todo o estado de São Paulo. E o que é interessante é que você, quando vai comprar um veículo novo, por exemplo, você fica naquela de, eu vou na concessionária tal, eu vou na concessionária tal, eu vou na concessionária tal, para você conhecer o veículo. E vocês reúnem todas essas opções num mesmo lugar, para a pessoa, no mesmo local, conhecer modelos diferentes, não é, Bruno? A proposta basicamente é essa, todas realmente acabam ficando um pouco inviável até pelo tamanho da estrutura, né? Então, hoje, quando nós pensamos em todas as opções que a gente tem para PCD, especialmente se a gente desconsiderar o ICMS, né, que aí o teto vai subir para 200 mil, a gente está falando de muitas opções. Mas a gente busca colocar realmente para que o cliente possa comparar um carro do lado do outro, conseguir ver os prós e contras. Trabalhamos com todas as marcas, temos parceria com todas as concessionárias, então a ideia é que ele realmente consiga sentar e debater todos os carros, né? Porque quando a gente pensa num carro, num cliente que dá um pulo em qualquer uma das concessionárias, a imensa maioria dos vendedores vai saber falar sobre o veículo dele, seja ele qual for, né? Então, o que nós buscamos é conseguir fazer esse comparativo de todas as marcas e mostrar os prós e contras de todos os veículos. Como nós não temos uma marca, trabalhamos com todas, olhando para nós, né, para o nosso caso, tanto faz o veículo que o cliente vai escolher. O que a gente busca efetivamente é fornecer essa informação da melhor forma possível, para que ele possa realmente comparar todas as opções, comparar as marcas distintas, os modelos distintos, e que ele possa fazer a escolha que realmente se encaixe melhor, tanto para a estrutura que ele tem, para as necessidades físicas, para valores, tudo num só local. E o interessante, que eu sempre divulgo, é que você, no mesmo local, você pode sair com o seu veículo. Primeiro, você consegue fazer um financiamento para comprar um veículo novo. Segundo, você consegue fazer o seguro do seu veículo.
Terceiro, Exato. fazer a adaptação do seu veículo se necessário. E sai com documentado. Isso tudo oferecido pela sua estrutura, pela PCD Auto Center. Perfeito. Perfeito, é exatamente isso. Nós temos muitos clientes que vêm até nós num primeiro momento para buscar uma informação do que precisa conter num relatório médico, e ele acaba fazendo o processo de ponta a ponta conosco. Então, desde a orientação do relatório médico até a todas as partes das isenções, laudo médico veicular, a compra do veículo, adaptação quando necessário, serviço de despachante, rodízio da cidade de São Paulo quando ele tem esse direito. Então, o objetivo efetivamente é esse, que ele consiga chegar e faça tudo aqui dentro de casa. O Bruno, e a questão assim, a pessoa tem um veículo e ela quer utilizar o veículo dela seminovo na compra de um zero com vocês. Como é que é feito esse processo? Da mesma forma que em qualquer concessionária. Nós vamos avaliar o veículo dela e passaremos o valor, e aí, caso seja do interesse dela, pegamos o veículo dela na troca, assim como qualquer outra loja. Entendi. E aí a pessoa, na compra de um novo veículo, é claro que você consegue oferecer condições especiais, porque você tem essa parceria com essas montadoras. A venda do veículo, efetivamente, Bruno, quando a gente pensa em valores, ela é muito padronizada, né? Justamente por ser uma venda direta, seja comprando comigo ou qualquer concessionária, o valor ele vem tabelado da montadora. Então, com relação a valores, na verdade, não existe não tem margem para isso, nem comigo, nem com ninguém. Então, o mesmo valor que ele vai receber comigo é o que ele vai receber em qualquer concessionária da escolha dele. O que nós buscamos oferecer quando a gente pensa no pacote completo é uma valorização melhor do veículo usado dele, algumas cortesias, algum acessório. A gente não tem margem para trabalhar valor porque nós não temos esse poder, né? Ele vem direto da montadora. Mas a gente busca oferecer o melhor negócio, seja dando as isenções como cortesia em algumas hipóteses, seja em algum acessório para o veículo. A gente sempre tenta dar a melhor opção possível para o cliente, ou na pior das hipóteses, pagar um pouco mais no veículo usado dele na troca. De qualquer forma, é um benefício que é oferecido para o cliente. Eu acredito que é um ótimo benefício. Eu também, ainda mais nos dias de hoje. Justamente. E aquilo, sabe? Você centralizar tudo no mesmo lugar, né? Isso, para mim, é sensacional, né? Você vai comprar um veículo, adaptação, por exemplo, é feito na sua própria oficina, né, Bruno? Dentro da própria loja. Nós temos um parceiro que vem até nós e faz toda a adaptação aqui dentro de casa. Então, no caso de um cliente comprar um veículo zero conosco, que precisa de uma adaptação, quando ele vier retirar, a adaptação já vai ter sido feita, a vistoria do Inmetro já vai ter sido feita, a parte da documentação do veículo já de acordo com a adaptação também tudo correto, ele tira o veículo pronto com tudo feito. Que legal. Bom, e eu pedi para o Bruno, né, fazer ali ter alguns modelos de veículos para a gente poder comentar sobre isso nessa noite de terça-feira. Você que chegou a hora de trocar o seu veículo, né? Então o Bruno vai te oferecer algumas opções, né, que a PCD Auto Center tem disponível para vocês. Daqui a pouco vamos falar sobre a nova loja da PCD Auto Center, né? Tem aí a segunda loja, abriu com novidade e nós temos muito prazer em divulgar isso para vocês. O que eu quero fazer... Aproveitando o gancho do que você mencionou, uma pergunta que a gente recebe com muita frequência é se é o momento de trocar de carro, né? E é curioso que é um dilema que ele é constante, né? Entra ano e sai ano, a gente sempre segue passando por isso, e como tudo na vida vai ter prós e contras, mas esse ano, efetivamente, quando a gente pensa na entrada da reforma tributária, o timing da troca do carro hoje, ele chega a ser até uma coisa segura, né? Nós não temos como saber como é que vai entrar essa reforma tributária, e como você já divulgou inúmeras vezes no seu canal, hoje isso está extremamente mal formulado e de uma forma extremamente injusta para o deficiente físico. Então, da forma que hoje a reforma está entrando, ela coloca em risco mais de 80% das pessoas que se beneficiam da isenção, né? Então, claro que a gente vem brigando por isso e acredita que isso vai ser ajustado, né? Mas hoje, se a reforma entrar como ela está hoje, muita gente vai perder esse benefício, ao menos por um longo período, né? Então, quando perguntam se é o momento para trocar de carro, acho que mais do que nunca a resposta é sim, né? Então, especialmente para quem já tem o benefício, para quem tem o direito adquirido,
seria até seguro fazer essa troca agora em 2025 para se precaver para 2026, né? Para já entrar, porque eu particularmente acredito que isso vai ser ajustado. Não é possível que vão fazer esse absurdo com o cliente PCD, mas a gente não sabe quando, né? Então existe o risco da gente entrar em 2026 sem esse benefício e depois ter que lutar para ajustar. Deus queira que não, mas é possível, né? Então, para quem está na dúvida se troca de carro agora, na minha opinião, a hora é agora. Correr em 2025 para já garantir esse benefício por alguns anos, até que tudo isso se ajuste, né? Não sei se a sua opinião é a mesma. O Bruno ele simplesmente ele conseguiu ler o meu pensamento. Eu ia exatamente falar sobre isso. Que em outras situações, né, se não houvesse a sequela da reforma tributária, eu diria o seguinte: com a variação do dólar hoje, com esse momento delicado financeiro em todo mundo, não seria o melhor momento. Verdade. Mas mesmo com toda essa bagunça que está acontecendo no mundo em relação ao dólar, as consequências da reforma tributária elas são tão maiores que eu concordo exatamente com o que o Bruno está dizendo. Se você já venceu o prazo do seu carro para você buscar uma nova isenção, se você já tem um veículo já que você vai dar como parte do negócio para um outro veículo, eu particularmente trocaria o veículo agora. Eu faria Justamente. isso. E olha que eu estou mais envolvido do que nunca para tentar derrubar esse efeito da reforma tributária. É inacreditável a forma que isso está sendo feita, né? Por sinal, eu quero agradecer imensamente aos associados da ANA PCD por nos ajudarem nessa luta e os nossos parceiros do Diário PCD. E a PCD Autocenter é uma das empresas parceiras que tem acreditado no nosso trabalho e que tem nos ajudado a se colocar na frente de batalha para isso. Mas eu concordo exatamente com o que o Bruno disse. Mesmo porque existem algumas montadoras que têm um prazo para entregar veículo, né? Você tem que contar com isso. Exato. Mas eu acho que, apesar da tempestade que nós estamos hoje, é melhor agora do que enfrentar um dilúvio depois. Porque ainda que nós acreditamos, não tem como acreditar que isso vai ser mantido como foi feito na reforma tributária. Eu não consigo cogitar que isso não será ajustado, porque seria um desrespeito tão grande com todo mundo que hoje usa esse benefício e que merece esse benefício, né? Mas a gente, até por experiências prévias de outros momentos, não tão intensos, mas que nós já passamos por isso, a gente sabe que às vezes demora um pouco para as coisas se ajustarem. Então não seria uma grande surpresa se a gente começasse 2026 da forma que está, e aí levar alguns meses, talvez ano, para que isso realmente volte para o lugar. Então, para quem realmente tem o direito da troca, seria até sensato fazer a troca agora, e garantir aí por uns 3 ou 4 anos para frente, que é o prazo realmente para poder fazer a troca. E tudo indica que dentro de um período isso será ajustado, né? Mas certeza nós nunca temos. Para mim, eu vivi isso, e você também viveu isso em São Paulo, especialmente em São Paulo, justamente quando João Dória e Rodrigo Garcia fizeram isso com a questão do IPVA. É basicamente a mesma coisa, né? Idêntica, é um cola-copia. Exato. Em São Paulo, nós tivemos que brigar no judiciário, né, para poder derrubar aquela questão da mesma exigência que está na reforma tributária. E demorou mais de um ano, não foi isso? Foi. Até que o governo entendesse que ele tinha que refazer a lei, que aí ele refez uma lei para corrigir a anterior. Isso foi muito prejuízo, Nossa, muita gente pagando por isso até agora. Exatamente. Até porque teve muita gente que depois de 2 ou 3 anos acabou tendo o pedido negado por motivos diversos e de repente se viu com uma dívida de 3, 4 anos de PVA para pagar e com 10, 15 mil reais para pagar. Então foi um desrespeito enorme e é literalmente o que eles estão fazendo na reforma tributária. Chega a ser inacreditável a gente estar passando por isso de novo, né? Mas é aquilo, o que é de bom dificilmente copiam, né? Mas o que é de ruim, mas deixa eu copiar porque deu certo lá, então vamos lá. Bom, antes de a gente trazer os modelos, as sugestões que o Bruno Fortino vai oferecer a vocês, eu quero parabenizar o Bruno pela nova loja, pelo novo espaço, pela nova opção que ele está oferecendo em São Paulo
para atender as pessoas que buscam essas isenções. A nova loja já está em funcionamento, já a engrenagem funcionando já, Bruno? Tá funcionando assim. Nós inauguramos na semana passada, na terça-feira, se não me falha agora, da semana passada, efetivamente passamos a estar aqui abertos de vez agora. Estamos aqui na Avenida Angélica, na Consolação, e até contextualizando um pouco, né, quando eu inaugurei em Campinas, em 2018, eu tinha um objetivo pessoal de mudar para o interior, né, então justamente por isso que eu abri lá, mesmo morando em São Paulo. Com o passar dos anos, isso acabou não se concretizando, e eu decidi que eu vou continuar em São Paulo mesmo, e aí, mais do que nunca, apareceu uma hora oportuna de trazer isso para cá, né. Nós ainda não conseguimos trazer a estrutura toda que nós temos em Campinas para cá, então ainda não temos a parte de acessórios e adaptações aqui. Mas conseguimos fazer toda a parte de isenções, de laudo, todo o respaldo que nós damos em Campinas, nós trouxemos para cá. A mesma parte de venda de veículos, nós conseguimos fazer por lá e entregar aqui em São Paulo. Então, apesar da gente não ter a mesma estrutura física em São Paulo que nós temos lá, basicamente oferecemos os mesmos serviços, a mesma praticidade de lá, a gente tem aqui agora. E a entrega dos veículos que vocês vendem é muito legal, né, Bruno? Vai na porta na casa do comprador. Exato, o cliente estando fora de Campinas, querendo comprar conosco, não tem nenhum problema, nós fazemos o processo normalmente por lá, e trazemos o carro numa plataforma e entregamos na porta da casa dele, se ele assim preferir. Olha, que presentão que você se dá, não é? Que bela encomenda, né? O contato da loja de São Paulo é diferente da loja de Campinas? Você vai centralizar tudo no mesmo contato? Como é que você vai fazer, Bruno? Não, nós temos um WhatsApp separado aqui para São Paulo. Eu confesso que eu nem decorei o número ainda, deixa eu pegar aqui para você que eu te passo. E basicamente a gente tem, nós temos o canal de Campinas, que nós podemos atender todo o estado de São Paulo, né? Então, tanto faz se o cliente nos procurar lá ou aqui. Mas ele preferindo tratar direto conosco aqui em São Paulo, ou vir tomar um café aqui conosco, nós estamos aqui na Avenida Angélica, 1814, a sala é 1206, não 1602, 1206, ainda tô decorando ainda. O WhatsApp aqui de São Paulo é o 011-3664-7571. Perfeito. Ó, não precisa correr para anotar, não. Aqui na descrição tem o WhatsApp da loja de Campinas, da loja de São Paulo. Se você entrar no nosso site, também vai ter no site também como você falar com a equipe do Bruno Fortino, tanto em Campinas quanto em São Paulo. E vamos lá, sei que está todo mundo aí querendo ver o que tem quais são as sugestões que o Bruno separou para poder oferecer, que está no mercado aí, que você pode encontrar a 0 km na PCD Auto Center. Você estava comentando comigo ontem, não é? Que tem veículos aí que está tendo um bônus, está tendo valores bem interessantes, né, para compra, né, Bruno? A minha opinião, Bruno, assim, qualquer carro comprado com isenção é um bom negócio. Não existe carro, é muito comum o cliente perguntar para a gente, né, bom, qual que é a melhor opção hoje? A melhor opção é extremamente relativo, né, então, porque até depende do seu espaço físico, o que você precisa num veículo, se você hoje busca mais desconto ou menos desconto, tudo vai ter prós e contras, né? Eu separei aqui os 5 veículos que nós mais vendemos agora nesse final de março, começo de abril, alguns com bônus bem forte, outros nem tanto, mas que são os queridinhos dos clientes que nunca falham, né? Então sempre tem alguns que, apesar do desconto às vezes não tá tão efetivo, acabam sendo os que mais saem. Não tem, eu lembro que em 2019, quando nós estávamos realmente no auge antes da pandemia ali, né, o Jeep Renegade vendia, acho que metade das isenções que eu tinha iam pro Renegade, e anos e anos se passaram e continua sendo os que mais saem hoje, apesar de não ser os que têm os melhores descontos, né. Então, tem alguns carros que nunca falham, que o cliente sempre tem interesse, né? Eu separei aqui os que a gente mais vendeu esse mês. Nós tivemos o New City Sedan, da Honda, que apesar de não ter nenhum bônus de montadora, acaba tendo um desconto interessante. Ele está saindo de 117.500 por 102.765. Um carro já completíssimo, câmbio CVT, multimídia, roda de liga leve, câmera de ré, um carro completo, e com a marca Honda, que sempre deixa o cliente feliz, né? Então, não tem... Honda é Honda, nunca falha, né? Sai por 102? 102.765. Um desconto aí de quase 15 mil reais. Quase 15 mil reais.
E aí ele entra com todas as isenções, então. Todas as isenções. Todas as isenções, incluindo a isenção de PVA, que a gente vai pleitear depois, que segue com o limitador de 70 mil, que uma hora isso há de acabar também, que não tem o menor cabimento, né? Nós seguimos na fé de que uma hora isso acaba também, né? Olha, eu fiquei surpreso com essa opção, viu? O New City é um carrão, né? Um carrão, Vai, sedã. Exatamente. Bom, sem falar que é marca Honda, né? E aí olha Fala aí, por si só, né? de 117 por 102,765. Tá aí Exato. uma das sugestões da PCD Auto Center, um Honda na sua garagem. Olha aí, o New City. Boa. Eu tinha comentado do Jeep Renegade, que também acaba sempre sendo um dos queridinhos dos clientes, né? Ele também tem um desconto bacana, ele está saindo de 118.200 por 101.900, arredondando valores, né? Um carro também completo, ele só está vindo sem multimídia, mas de resto, um carro com aro 17, start-stop, e hoje com 5 anos de garantia, que é um baita diferencial da Jeep. 101.900. Exato, 101.863. 101.863, olha aí. Também com todas as isenções também. Todas as isenções. Esses modelos que eu separei, todos têm todas as isenções. Depois eu até separei outros dois que são acima disso, que também estão com um baita desconto. Hoje, com todas as isenções, acho que o que está saindo com mais desconto, se não me falha a memória, é o Virtus. O Virtus, porque ele está além das isenções de IPI e ICMS, ele está com bônus de montador altíssimo. Então, ele está saindo de 126 por 98.300, quase 30 mil de desconto. 98.300? Exato. Motor turbo, multimídia de 10 polegadas, roda de liga leve, start-stop, sensor de estacionamento, carro completíssimo por 98.300. Você sabe qual é a potência do porta-malas do Virtus, ou Bruno? De cabeça eu não sei. Não sei, não. Mas é um porta-malas imenso, né? A litragem dele eu não vou saber te passar, mas é um baita no porta-malas. É algo, talvez, parecido com o do Fastback, por exemplo? Eu acho que o Fastback é um pouco maior, a minha memória não é das melhores, mas não é uma grande diferença, não. O do Fastback é muito grande também. Poxa vida, 98.300, um Volkswagen Virtus 0 km. Um baita carro. Você está me deixando surpreso aqui, viu, Bruno? Vamos lá. Ainda nessa linha de descontos mais altos, a gente tem hoje o Kicks Play Active Plus, que está saindo de 118 por 91, quase 27 mil de desconto. E o Kicks está vendendo muito também, né? O Kicks nunca falha. O Kicks, desde que eu abri, ele vende muito bem. Acho que esse ano, não tenho o número em mão, posso estar falando uma besteira, mas acho que foi o carro que nós mais fizemos. Ele tá realmente numa condição excelente. Desde o começo do ano, eles mantiveram essa condição. Então, esse pacote do Active Plus, que já vem completo, já com multimídia, piloto automático, motor 1.6, câmbio CVT, carro completíssimo, desde o começo do ano, com uma ótima condição. Então, desde o começo do ano, ele está com mais de 20 mil de desconto, agora ele está com quase 27 mil. Uma baita opção também. E o mercado dele, né, o Bruno, o mercado acolheu o Kicks de uma maneira que foi, assim, inexplicável, né? Um carro Exatamente. que chegou. É um baita carro, né? Assim, eu acho que eu nunca tive um cliente que se queixou do Kicks. A única coisa que as pessoas ainda questionam um pouco a Nissan é a falta do motor turbo, né? Que é a tendência do mercado que eles ainda não colocaram em prática. Mas eu acho que a hora que entrar esse motor turbo no Kicks, aí vai deslanchar de vez. Porque se ele já é tão bem aceito com o motor 1.6 aspirado, a hora que entrar o motor turbo, aí vai de vez, né? Mas ele é um carro leve, não é um carro não é um carro pesado, né? Econômico, é um belo carro. A minha madrasta comprou um recentemente, ela tem isenção, ela já teve um em 2018 e trocou pelo mesmo carro agora, de tanto que ela gostou dele. É um baita carro. Porque tem carro que tem uma lataria, que você vê a lataria pesa, né? E o carro, no motor, aí o consumo aumenta. Mas o Kicks, mesmo sendo 1.6, ele é um carro leve que, né, é um custo-benefício gigante. E por R$91 mil, é um baita carro. E é câmbio CVT, né? O mesmo câmbio da Honda, um câmbio mais do que consagrado no mercado, não dá um defeito, não dá uma dor de cabeça. É um carro extremamente confiável.
Pessoal, o Bruno Fortino, da PCD Auto Center, está oferecendo opções da Honda, Jeep, Volks e Nissan. Veículos com descontos sensacionais. E se é o momento da troca, olha, é só você pensar e fazer a escolha para você ter um novo carro aí com valores sensacionais. Eu estou surpreso mesmo com esses valores que o Bruno está oferecendo para vocês. Não, Você separou mais algum, Bruno? Quais são os... Eu peguei duas opções acima do 120, Abraão, para quem busca veículo só com a isenção de IPI, mas que estão com ótimas condições, né? A gente estava no começo do ano com o Corolla Cross, acho que você se lembra disso, que estava com um preço excelente. Infelizmente, a Toyota não segurou por muito tempo, mas agora o Corolla Sedan, o GLI 2.0, está entrando também com uma condição fantástica. Ele está saindo de 158 por 120, quase 40 mil reais de desconto. Mesmo que você não tenha aqui as isenções de ICMS e IPVA, você tem um valor considerável, né, Bruno? É um baita desconto. Então, assim, é um carro, e a gente está falando de um Toyota também, que a desvalorização é mínima, a revenda desse carro é só anunciar, né? A gente brinca que Civic e Corolla é só para venda, não tem risco, né? E um desconto extremamente expressivo, né? 40 mil reais de desconto num carro zero hoje, você pode vender esse carro daqui a 2 ou 3 anos e ganhar dinheiro com ele ainda, né? O único ponto realmente negativo desse carro é não ter a isenção de IPVA, porque estoura o teto dos 120 mil. Mas se muito possivelmente com a entrada da reforma tributária subindo para um teto de 200 mil, talvez você consiga comprar esse carro esse ano e ter a isenção de IPVA ano que vem. A gente não pode afirmar porque a gente não sabe como vai entrar, né? Mas ainda existe essa chance. Mas olha, belo desconto. O maior desconto que nós tivemos até agora, se bem que é o carro mais caro, é óbvio, né? Exato. Mas é um desconto gigante. Separou mais um, Bruno? Tem mais um, mas aí o desconto é um pouco menos expressivo, que é o novo Creta Comfort, que não estava saindo, não tinha opção para PCD até pouco tempo atrás, e passou a ter agora, também já com motor TGDI, 1.0 turbo, e ele está saindo de 147 por 129, quase 18 mil de desconto também. Não chega perto do que é o Corolla, mas é um baita carro, um carro já todo repaginado, um carro extremamente bem aceito no mercado, né? Ele fez muito sucesso. Então, e principalmente para o cadeirante, né? O Creta para o cadeirante, ele tem um porta-malas sensacional, você não tem que ficar se preocupando muito em desmontar a cadeira, você consegue colocar a cadeira, mesmo sem desmontar, no porta-malas. Né? Eu, particularmente, sou muito fã desse motor da Hyundai. Eu acho esse motor 1.0 TGDI deles uma delícia de andar. Essa tendência do motor turbo, ela é meio inevitável, né? Então, por mais que tem gente que ainda critique, fale que não tem a mesma durabilidade, não tem como comparar a efetividade desse motor, né? Eu tenho um HB20 Sedan, que é esse mesmo motor do Creta. Eu moro em São Paulo e trabalho em Campinas, a loja tá lá, né? Esse carro faz 18, 19 na estrada tranquilamente. É um baita carro. Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Você me criou um baita de um problema. Eu não vou trocar de carro, né? Não é o meu caso. Mas olha, você criou um baita de um problema agora aqui que eu vou dizer uma coisa para você, hein? A gente tem ótimas opções. Deu nó em todo mundo agora. E não adianta você escrever para mim, Bruno, qual você sugere para mim? Não me escreve isso que eu não vou ajudar você agora, porque são opções diferentes, de montadoras diferentes, com valores sensacionais, e aquilo. Eu acho que não dá para perder essas oportunidades. Não dá. E isso são só alguns exemplos, né, Abraão? A gente tem Fastback, tem Tracker, tem muita opção boa, o Yaris continua saindo muito bem, então o Nissan Versa, que é um carro para quem precisa de espaço interno, é impressionante, e é basicamente o mesmo carro do Kicks, né, só que numa lataria sedã. Então, hoje tem muita opção, realmente. O Nivus está para voltar agora também, que é um carro que está todo mundo ansioso, agora em maio também ele já volta, a Volkswagen já confirmou que vai ter ele para PCD com ótimas condições, então realmente a opção hoje não está faltando, a dificuldade é escolher só. Para ser justo com a Fiat aqui, ó,
Você tem aí as informações do Fastback, não? Aqui na mão eu não vou ter, Abraão, mas eu consigo passar para você divulgar, se você quiser. Tá. Então depois você me passa também para a gente. Porque nós temos Honda, Jeep, Volkswagen, Nissan, Toyota e Hyundai. Nós vamos. Pensando em outras marcas, a gente vai ter o Fastback, vai ter a Tracker. Acho que hoje não tem nenhuma marca que não tenha nenhuma opção. A gente passou por isso há um tempo atrás, né, de estar com pouquíssimas opções. Hoje não é o caso. Temos opções de muitas marcas. Tem o Citroën Basalt também, que está saindo bastante bem, que é um carro já mais moderno, uma versão mais coupé. Hoje tem muita opção. Temos que, se a gente for falar de carro, a gente vai passar o dia inteiro falando aqui. Mas tem realmente muita opção. Legal. Bom, pessoal, só para relembrar, ó, New City por 102.765, versão carro da Honda. O Renegade por 101.860, Jeep. Volkswagen, o Virtus, 98.300. O Quix da Nissan por 91 mil. O Corolla Cross da Toyota por 120 mil. E o novo Creta da Hyundai por 129 mil. São algumas das sugestões que o Bruno Fortino, da PCD Auto Center, traz para vocês. Pode falar com a equipe do Bruno amanhã, quarta-feira, logo pela manhã, tanto em Campinas quanto em São Paulo, para você ter mais informações sobre esses veículos, sobre como efetivar a compra de um veículo, como você vai avaliar o seu veículo para dar como parte do negócio, se você precisar simular um empréstimo, um financiamento para você comprar esse veículo, você vai fazer tudo exatamente no mesmo lugar. Você vai escolher o carro, vender o seu, fazer seguro, fazer financiamento, fazer adaptação e sair com o carro rodando, ou nem sai com o carro rodando. Vão te entregar o carro na porta da sua casa. Então, tá. Exato. Aí, e tem muito cliente que acaba ficando na dúvida, que fala, puxa, mas aí eu sou obrigado a comprar com vocês? Com certeza não. Ele tem total liberdade para comprar na loja, que ele preferir fazer as isenções conosco. O nosso objetivo não é prender o cliente, o objetivo é ofertar todas as opções. E ele decide o que for mais conveniente para a gente. Que às vezes o cliente acaba se confundindo e fala, poxa, mas eu preferia comprar na loja que eu já sou amigo do vendedor. Não tem problema nenhum. Podemos cuidar de todo o processo, ajudamos na parte do laudo médico, fazemos as isenções, e ele compra na loja que ele ficar mais confortável. Se quiser comprar conosco, vai ser um prazer. Eu sou ainda daquele estilo que eu prefiro ter tudo no mesmo lugar. Se eu tiver que, sabe, se eu pedir desconto, pedir benefício, eu vou pedir naquele mesmo lugar. Se eu tiver que cobrar, eu vou cobrar no mesmo lugar. Sei lá, eu ainda sou meio que... É uma facilidade. É uma condição que você acaba tendo de diferencial. O Bruno, olha, eu quero parabenizar você, parabenizar a equipe da PCD Auto Center, porque no momento em que todos querem falar em recolher, né, se encolher no mercado, a PCD Auto Center vai e faz ao contrário. Ela vai, ela amplia, ela oferece mais serviço, ela vai ao mercado, ela se coloca à disposição da pessoa com deficiência. Isso, para mim, é algo assim que tem que tirar o chapéu, porque as pessoas que têm essa noção, eu acho que merecem toda a nossa credibilidade. E você pode ter certeza que o resultado virá. A sua loja em Campinas já está solidificada, já é líder no mercado. Eu tenho certeza que a loja de São Paulo vai para o mesmo caminho. E parabéns, cara. E conta com o Diário PCD. Vamos combinar para a gente poder fazer um café na loja de Campinas, reunir o pessoal em Campinas, depois em São Paulo. É só a gente acertar esses detalhes aí, porque eu acho que é isso que a gente quer oferecer para o nosso público. Com certeza. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Parabéns. Sorte. Obrigado. Sucesso você já tem. A sorte virá porque é o trabalho. Obrigado mais uma vez pelo espaço, é sempre uma alegria participar com vocês. Legal. Muito obrigado, Bruno Fortino, CEO da PCD Auto Center, falando aqui no Diário PCD nesta terça-feira, 15 de abril, uma semaninha longa, hein? Trazendo para você essas sugestões de veículos 0 km, onde você pode fazer tudo no mesmo lugar. PCD Auto Center é o nosso parceiro, o telefone aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Se puder, deixa o joinha, deixa o like, compartilha essa transmissão
Comente aqui sobre o veículo que você gostaria de ter, desses modelos que nós comentamos, de quais outros modelos você gostaria de informações, tudo aqui no nosso chat ou no WhatsApp que você fala comigo também. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Amanhã, às 6 horas da manhã, tem a notícia em 1 minuto aqui no canal da Informação. Tchau, gente. Obrigado.